Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu cumprimento a nossa presidente de mesa, a deputada Rosângela Moro. Uma alegria muito grande participar desse debate, um privilégio. Gostaria de cumprimentar também as minhas colegas de mesa, a doutora Sandra Lia, que eu já conheço lá do Paraná, que nós já tratamos de alguns casos juntas. Também gostaria de cumprimentar a doutora Vanessa Ribeiro Mateus, a representante da Associação dos Magistrados Brasileiros, e também a doutora Nathalie Marcolino, representante do Ministério da Justiça aqui nessa mesa. Então, para mim é uma alegria muito grande estar tratando desse tema justamente nesse mês, esse mês do Agosto Lilás, o mês de combate à violência contra a mulher, e no mês que a Lei Maria da Penha completa a maioridade, vamos assim dizer, né? 18 anos, no dia 7 de agosto, considerada, como a senadora disse, uma das 3 melhores legislações de combate à violência contra a mulher do mundo, dentre as 90 legislações que nós temos no mundo que tratam sobre o tema. A nossa legislação é considerada o terceiro melhor diploma legal, mas isso não significa dizer que esse diploma não precisa ser aperfeiçoado, né? Então, esse debate hoje é sempre no sentido do aperfeiçoamento do sistema protetivo para as mulheres brasileiras vítimas de violência doméstica. Essa proposta do projeto de lei 2253 de 2023, de autoria da deputada Rosângela Moro, ela vem ao encontro de uma recomendação, também cumprimento a doutora Carla, aqui presente, coordenadora da COPEVID, do Colégio Nacional de Procuradoras Gerais. É um prazer tê-la aqui, doutora, inspirada numa recomendação, inclusive, da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher, COPEVID, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do GNDH, do CNPG, que foi aprovada em 2012. O enunciado número 6, ele fala o seguinte: nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idosa, enfermo ou pessoa com deficiência, é vedada a concessão de fiança pela autoridade policial, considerando tratar-se de situação que autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Penal. Então, até esse momento, nós estamos vivendo, o ordenamento jurídico brasileiro não tem claramente estabelecida o cabimento ou não de fiança nas infrações penais que envolvam violência doméstica contra a mulher, né? Existem 2 posicionamentos. Um de que cabe a fiança diretamente pela autoridade policial, né? De acordo com o estabelecido no Código de Processo Penal, porque, em sua maioria, as infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica têm a pena máxima até 4 anos, e outro entendimento, que é esse do enunciado, de que não caberia, porque haveria ali teria que ter uma análise do cabimento ou não de prisão preventiva, que teria que passar pela autoridade judicial. E isso não está claro ainda no ordenamento jurídico brasileiro. E, nesse sentido, o seu projeto, ele deixa essa posição muito clara, né? Vedando a concessão de fiança pela autoridade policial. Qual que é a justificativa disso, né? Sem nenhum demérito com relação às autoridades policiais, né? Mas nós temos que considerar que os crimes praticados em contexto de violência doméstica, eles precisam de uma análise muito especializada, né? Uma análise via de regra, na maioria das cidades brasileiras, nós não temos ainda delegacias especializadas, com delegados especializados na matéria. Então, o que acontece? Quando acontece um crime praticado no âmbito da violência doméstica, em contexto de violência doméstica contra a mulher, a autoridade policial é a primeira a tomar contato com a situação de flagrante. Então, ela ouve as testemunhas, ouve a vítima, ouve os condutores, ouve o infrator, e ela vai ver a capitulação jurídica desse crime, e quando vê, ele comporta fiança.
Via de regra, o que acontece? A autoridade policial sente-se no dever de arbitrar essa fiança, até porque, em caso de indevida recusa, haverá uma coação ilegal à liberdade de locomoção do infrator, autorizando, inclusive, o manejo de habeas corpus. Então, via de regra, o que acontece? É concedida a fiança. E o que acontece? O infrator volta para casa ou volta para ter contato com a vítima, e que os casos de violência doméstica têm uma dinâmica muito própria, como a doutora Vanessa falou, existe o ciclo, né? O ciclo de violência, que é o ciclo da tensão, a prática da infração e a reconciliação. E quando acontece a prática da infração, nós estamos no ápice da tensão ali. E nesse contexto, o infrator voltando para casa, possivelmente haverá uma situação de colocação em risco à integridade física ou psicológica da vítima. Então, esse projeto vem para estancar pelo menos essa parte, né, do ciclo da violência, deixando um pouco mais ao critério da autoridade judicial, a possibilidade, como disse a doutora Vanessa, sendo conduzido para uma audiência de análise de uma liberdade provisória, ou uma concessão de fiança, ou uma medida protetiva. Nós temos que considerar que os juízes estão obrigados a observar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, né? Que é um protocolo que prepara os juízes para essas peculiaridades e essas questões específicas relativas a crimes praticados contra mulheres, né? A crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, e que vai trazer todo esse embasamento teórico e técnico na análise do cabimento ou não de uma medida protetiva ou de uma medida cautelar diversa da prisão para esse infrator, que o delegado ainda não tem observância, não pode propor essas medidas diretamente. Então, o contexto é esse, né? Nós temos essa questão das delegacias, que não são, em sua maioria, especializadas, né? Isso é uma questão estrutural. Nós temos que considerar que a Lei Maria da Penha determina a criação de juizados, de delegacias especializadas, promoção de políticas públicas, mas ainda estamos implementando isso, né? E até a implementação, essa camada mais de proteção da mulher se faz necessária. Para que esse ciclo seja, no mínimo, adiado ou estancado, né? Nós temos que considerar também que essa concessão, não existe uma resposta simples para perguntas complexas, né? Como disse a doutora Sandra Lia aqui, nós estamos tentando tratar uma fatia do problema, mas que não significa que as outras particularidades desse problema não devam ser abordadas, né? A doutora Sandra Lia trouxe aqui a questão da convencionalidade, da análise da convencionalidade da matéria, mas eu falei para ela, olha, isso não significa que a gente não tenha que trabalhar as outras vertentes das políticas públicas, da conscientização, da necessidade de criação de mais delegacias especializadas nessa matéria e de juizados especializados, da disseminação desses juizados especializados de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nesse sentido, a CONAMP, o Ministério Público Brasileiro, vai ao encontro com esse enunciado número 6 da CUPEVID, que já tinha se posicionado contra o arbitramento de fiança pela autoridade policial, e entende que esse seu projeto, ele representa um avanço no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito obrigada.